Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelas mensagens de vocês, o Feliz Natal e também o até amanhã que todos os dias vocês mandam aqui. Bom, hoje nós estamos, aliás, a semana toda nós estamos estudando sobre a vida de Jesus Cristo, né, por conta do Natal aqui. E a gente está estudando aquele documento chamado O Cristo Vivo. E hoje a gente vai ler essa frase aqui e explicar. Diz assim, ó. Ele levantou-se do sepulcro para ser feita a primícia dos que dormem. Como o Senhor ressuscitado, ele visitou aqueles que haviam amado em vida. Ele também ministrou as suas outras ovelhas na antiga América. O mundo moderno, no mundo moderno, ou seja, nos dias de hoje, né? Ele e seu pai apareceram ao menino Joseph Smith, dando início à prometida dispensação da plenitude dos tempos. Bom, então aqui, né, começou falando sobre que Cristo ele foi feito a primícia dos que dormem. Isso está descrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Primícia é o primeiro, tá bom? Então, antes de Jesus Cristo, ninguém ressuscitou, tá bom? Nós temos alguns milagres no Velho Testamento e até no Novo Testamento feito pelo próprio Jesus de trazer as pessoas de volta à vida, tá bom? Inclusive Lázaro, né, que já havia 3 dias que estava morto, Cristo vai e levanta ele da morte. Acho que o termo melhor é esse, levantou da morte. Por quê? Ressurreição mesmo é só depois de Jesus Cristo. Ele é o primeiro a ressuscitar. Ou seja, todos que levantaram da morte antes, eles morreram depois. Lázaro voltou a morrer depois, né? Então todos morreram. Depois da ressurreição de Cristo, aí sim ele quebra essas ligaduras da morte, fazendo com que a morte não tenha mais efeito, tá bom? Após a ressurreição. Ele quebra essas ligaduras aqui. E depois da ressurreição de Cristo, a gente tem um relato também que outros ressuscitaram. Está lá em Mateus, capítulo 27, versículo 52 e o versículo 53, dizendo que muitos dos membros da igreja, dos santos que dormiam, que estavam mortos, ressuscitaram depois de Cristo e entraram na cidade santa lá e apareceram a muitos. Então, aqui Cristo ele é a primícia, né, dos que dormem aqui. Aqui é interessante que após a ressurreição de Jesus Cristo, ele não apareceu para todas as pessoas. Ele apareceu para as pessoas que o amaram, que acreditaram nele. Ou seja, aqueles líderes religiosos que estavam perseguindo, que não acreditavam, esses Cristo não apareceu a esses. Apareceu somente, né, aos seus apóstolos, aos seus membros fiéis da igreja, as mulheres que seguiam a Cristo. Ele apareceu também no, lá no continente americano, né, para os nefitas, né, a nação nefita. Bom, então todos esses ele apareceu. Inclusive, entre os nefitas, havia cerca de 2.500 pessoas quando Cristo apareceu lá. E esses foram o ponto de partida para converter todos os outros. A impressão que eles tiveram quando Cristo esteve lá foi uma impressão tão profunda neles que eles compartilharam o testemunho dele com mais e mais pessoas, até que a paz durou ali cerca de uns 200 anos, né? 200 e poucos anos, né? Depois da vinda de Cristo ali entre eles. Bom, continuando aqui, só falando, Jesus Cristo então apareceu para os que o acreditam, para aqueles que o amaram, tá bom? Mas Cristo, ele ama a todos, tá bom? É que as pessoas tinham que acreditar também para que ele pudesse estar aparecendo ali. Vamos lá, aqui, Jesus e seu pai apareceram, né, ao menino Joseph Smith e trouxeram a dispensação da plenitude dos tempos, tá bom? Então aqui está lá, era uma profecia, né, que estava lá em Efésios capítulo 1, versículo 10 também, falando dessa plenitude dos tempos, tá bom? Que Deus, o Pai, Jesus Cristo aparece a Joseph Smith. Vamos ler mais um pedaço aqui da proclamação, aqui a parte que diz assim, ó. A respeito do Cristo vivo, o profeta Joseph Smith escreveu: os seus olhos eram como uma labareda de fogo, os cabelos como da sua cabeça eram brancos como a pura neve, e o seu semblante era resplandecente mais do que o brilho do sol.
e a sua voz era como ruídos de muitas águas, sim, a voz de Jeová que dizia. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre essa linguagem simbólica aqui, tá bom? Que Joseph Smith descreve. Na verdade, nós temos essa descrição dentro de Doutrina e Convênios, se eu não me engano, ali 110, a Doutrina e Convênios 110. Joseph Smith, Deus o Pai e Jesus Cristo aparecem a Sid Rigdon e também a Joseph Smith, né, a esses dois. E aí aqui Joseph Smith ele está fazendo um relato. Esse mesmo relato nós temos também, né, o relato semelhante lá no livro de Apocalipse, descrito por João, no capítulo 1 também é citado que ao ver o Senhor, ele fala sobre olhos de fogo, cabelo branco como a neve. Então, são coisas simbólicas para descrever o nosso Senhor, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa linguagem, né, que é bem poética e simbólica, e qual é o significado dela, tá bom? Mas aqui, a realidade é que isso mostra a glória do Senhor. É a maneira que Joseph Smith e João também acharam para descrever a glória do Senhor aqui. Então, vamos lá. Quando fala que seus olhos eram como labaredas de fogo, o significado é a onisciência, né? O fogo ele penetra. O fogo também ele é purificador, ele queima as impurezas. Bom, então ele é purificador, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Nós olhando as pessoas, a gente às vezes tem uma impressão, mas Cristo ele sabe todas as coisas. Se ele olhar nos olhos, é como se ele estivesse vendo a gente dos avessos, né? Ele sabe todas as coisas. Então, é um poder aqui da onisciência dele, né? Não significa que dentro do olho do Senhor está pegando fogo ali. Outra coisa que fala aqui, né? Falou dos olhos, depois fala aqui sobre os cabelos da cabeça eram brancos como a pura neve. Bom, no hebraico, né, nas escrituras antigas, cabelos brancos significava experiência, sabedoria. Então aqui está mostrando a sabedoria, o conhecimento do Senhor. Tá bom? Mais branco que a pura neve. Não significa que o Senhor é velho, né? Mas sim, aqui está descrevendo a sabedoria do Senhor. Aqui também a gente estudou de modo simbólico aqui. Deixa eu ver. Aqui, seu semblante era resplandecia como o brilho do sol. Bom, aqui então está descrevendo a glória celestial do corpo de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ele foi, né, em vida ali, lá em Mateus 17, quando ele vai no monte da transfiguração levando Pedro, Tiago e João ali, ele se transfigura diante de Pedro, Tiago e João, e aí o semblante dele fica claro, ele todo fica iluminado, a roupa dele troca de cor, dos apóstolos também, para que eles pudessem aguentar a presença do Senhor ali. E aquilo era uma transformação que nós chamamos de transfigurado. É uma mudança temporária para aguentar a glória de Deus. Então, naquele momento, Cristo ele se revelou aos seus apóstolos, tá bom? Já na ressurreição, ele já tem essa glória toda, mas ele tem domínio. Nós vemos que mesmo depois dele ter ressuscitado, ele apareceu a outros, né, andando no caminho de Emaús, lá de uma forma comum, tá bom? Sem usar a glória e o poder dele. Mas então aqui, esse semblante de Cristo aqui, acredito que é bem literal mesmo, o poder dele, a luz que emana dele, tá bom? Então, eu acho que significa literalmente aqui o brilho dele. Aqui, deixa eu ver. Aqui, falou também da voz dele, né? Sua voz era como o ruído de muitas águas. Bom, o ruído de muitas águas, ou como de uma cachoeira, né, é que é o alcance, é longe, tá bom? Aqui é uma simbologia para dizer que a voz do Senhor vai para todos os lados, alcança a todos. Ela é penetrante também, tá bom? Por meio da voz dele, ele criou mundos, né? Ou seja, por meio da palavra ali. A última parte aqui que eu vou ler aqui do Cristo Vivo, diz assim, ó, porque ele acabou, eles ouviram a voz, né, de Jeová dizendo, e aí eu li essas palavras aqui como Joseph Smith descreveu, mas o que a voz disse, né?
A voz disse o seguinte: a respeito dele, já vemos essa parte aqui. Sim. E aqui. Ele disse: eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive, eu sou o que foi morto, eu sou o vosso advogado junto ao Pai. Então, a respeito dele, o profeta Joseph Smith declarou: e agora, depois de muitos testemunhos que prestamos dele, este é o testemunho último de todos que damos dele, que ele vive, porque o vimos, sim, à direita de Deus, e ouvimos a sua voz testificando que ele é o unigênito do Pai, que por ele e por meio dele os mundos são e foram criados, e seus habitantes são filhos e filhas gerados para Deus. Bom, então aqui essa declaração, Joseph Smith ele fala que este testemunho é o último de todos, né? Aqui, conforme eu falei, é uma visão que ele e Joseph Smith e Sid Higdon, né? Eles estiveram junto ali no templo e viram o Senhor. Aqui, quando a gente vê Joseph Smith e Sid Higdon, né, nessa declaração aqui, eles reconhecem todos os testemunhos de Jesus Cristo, dos profetas passados, dos apóstolos do Novo Testamento, eles reconhecem o testemunho que vem por meio das Escrituras, tudo isso presta testemunho de Jesus Cristo. Então, quando ele diz aqui o último de todos, não significa que é o último testemunho que foi prestado de Jesus e não vai ter mais, tá bom? Aqui o último de todos é mais o estado do testemunho, tá bom? Por exemplo, eu tenho um testemunho do meu Salvador, do Pai Celestial e Jesus Cristo, mas eu sei por meio do Espírito. Agora, aqui, Joseph Smith e Sigrid Higdon, eles viram ele, ouviram a voz, literalmente, tá bom? Então é um testemunho, como se fosse, quando falo o último aqui, significa, no hebraico, significa a completude, né? Completo, né? Não dá para ser além disso, né? O próprio Senhor aparecer na nossa frente e falar conosco, que testemunho maior vai ter? Não vai ter, né? Então, é desse aqui que ele fala o último de todos. Então, o testemunho dele se soma com todos os outros testemunhos já prestados aqui, tá bom? Aqui, então, é essa, né, a mensagem que eu queria compartilhar. Esse testemunho aqui, então, o que Joseph Smith está querendo dizer é que o Senhor foi mais direto, apareceu pessoalmente para eles e eles ouviram a voz do Senhor. Por isso que eles falam que é o último testemunho de todos aqui, ou seja, o mais alto grau de testemunho que eles tinham, tá bom? E, só um adendo aqui, todos que Jesus Cristo apareceu após a sua ressurreição, eles receberam uma missão especial, que era testemunhar sobre o seu evangelho, sobre Jesus Cristo e o seu evangelho. Então, esses que viram, eles se tornam testemunhas especiais de Cristo para proclamar o evangelho, tá bom? Então é essa a mensagem, né? E embora nós saibamos que ele é o Cristo e que o Pai Celestial é Deus, nós sabemos por meio do Espírito, tá bom? Por meio de revelação. O Espírito confirma em nós essa verdade, mas não porque nós vimos com os nossos próprios olhos ou ouvimos a voz do Senhor literalmente, tá bom? E isso também pede, né, quando nós temos esse testemunho, o Senhor também pede que prestamos testemunho dele e compartilhamos o Evangelho, tá bom? Então é essa a mensagem que compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.